Eu queria agradecer ao CONAR e à Aliança, ao José Arnaldo Laguna pelo convite, para a gente falar de um tema extremamente importante, que são os combustíveis. Nós estamos numa feira hoje da Automec, onde nós temos, eu acredito que algumas centenas de estandes e de participantes e visitantes que talvez passe dos milhares. Peças das mais diversas que existem para mover carros, para mover caminhões, para mover máquinas, tratores, grupos geradores. Por exemplo, faltar energia agora em São Paulo, a gente vai ter geradores que vão ter que funcionar para manter esse evento acontecendo. E uma coisa que a gente percebe no dia a dia, rodando o Brasil e América do Sul, é que tudo que se preocupa em relação a peças, a investimentos em maquinário, não se preocupa 2, 3% com combustível, como deveria se preocupar. E nenhum motor funciona sem a gente ter um combustível de boa condição. Então, a gente vai abordar alguns desses temas hoje, cuidar aqui para não cair só, que é principalmente a gente saber a origem dos combustíveis, diesel e biodiesel, que é o nosso tema de hoje, os motores, as emissões, a degradação do diesel e do biodiesel, e o biodiesel hoje tem apanhado demais como sendo o vilão principal da falta de funcionamento pleno das máquinas e motores, os problemas gerados e como não ter esse tipo de problema no dia a dia. Primeira coisa, a gente vai falar sobre os mitos e as verdades que o mercado tem propagado por aí afora. Biodiesel causa borra. E eu não vou responder essas perguntas agora, vou responder ao final, ao decorrer dessa palestra. O biodiesel gera água, a gente ouve isso, o biodiesel ele forma água. A gente ouve falar que só tem biodiesel no Brasil, diesel S500 não tem biodiesel, só tem no S10. Por que países da Europa usam B7 quando no Brasil a gente já tem o B14? Eu acho que eu vou descer aqui. Fica mais fácil. É verdade que há problemas no uso do biodiesel em motores na Europa e por isso lá a mistura não aumenta? Ninguém usa biodiesel no mundo, só o Brasil. O biodiesel é a mesma coisa que óleo vegetal, ou seja, aquele óleo de cozinha que a gente tem por aí. Culpa do biodiesel é a formação de borras ou de resíduos. Os postos estão sofrendo com formação de borra no fundo dos tanques. E é verdade que biodiesel não funciona no frio. E, por último, do ponto de qualidade, nós não estamos prontos para aumentar teores de biodiesel. E aqui, basicamente, eu estou falando de biodiesel, 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 biodiesel. Por quê? Porque todo mundo acredita que os problemas que começaram a acontecer no funcionamento de máquinas, de motores, de saturação precoce de filtros, de perda de potência, aumento de consumo, quebra do sistema de injeção, tudo começou a acontecer quando surgiu o biodiesel. Bom, se isso fosse verdade, a minha empresa não existiria, porque a gente começou a vender antes de existir biodiesel. Se isso fosse verdade, a gente não teria os mesmos problemas no diesel marítimo que não existe biodiesel. Então, a gente tem que focar aqui, primeiro, que é o que a gente quer fazer aqui com esse trabalho, promovido pelo CONAR, é levar conhecimento técnico para que a gente possa passar para todos os consumidores como não sofrer com problemas. E eu trouxe aqui algumas amostras de diesel degradado dos mais diversos tipos, para que todos possam ver, se estiver no final da palestra, vir ver aqui de perto, e só para mostrar. Talvez o mais bonitinho de todos que está aqui é um biodiesel puro que tem mais de 4 anos. Todos os outros aqui já têm um processo avançado de degradação. Mas eu explico um pouco mais aqui no decorrer. Então, vamos lá. A primeira coisa, que foi o que eu falei. Milhares de pessoas estão lá fora hoje. Vocês são privilegiados porque vão ouvir falar sobre diesel. Mas por que a gente não tem a sala cheia? Porque as pessoas não têm a mesma preocupação com investir em bomba injetora, investir em filtros, do que tem em cuidar do diesel. E se elas cuidassem do diesel, talvez elas precisariam de menos filtros, talvez precisaria de menos bico injetor, menos bomba injetora, menos investimento em peças e máquinas. Não digo que não teria, mas precisaria menos. O combustível, hoje, no mundo todo, passa por uma transição energética muito grande. Está mudando. E é apenas a segunda transição energética da humanidade. A primeira do carvão para o petróleo, e agora do petróleo para os combustíveis renováveis. E quando eu falo combustível renovável, tem o etanol e tem o biodiesel. E o Brasil é líder e referência mundial nesses combustíveis. A gente é invejado pelo etanol que tem e pelo próprio biodiesel que tem. Quando a gente olha o mundo no passar dos séculos, os motores foram mudando.
Todos eles foram evoluindo. Diversas formas de motores foram evoluindo. A gente teve que se adaptar a cada tipo de motor. Um Mercedinho, sei lá, um 1310, um OM 500 é totalmente diferente. São motores mecânicos, são motores eletrônicos. A gente não teve que se adaptar a isso. Então, da mesma forma, os combustíveis evoluíram. Já teve carvão como matéria-prima, teve óleo de baleia como matéria-prima de iluminação. E hoje a gente tem um combustível principal consumido no mundo, que é um diesel, e muitas vezes o diesel com biodiesel. Todo mundo teve que se adaptar com isso. Aqui apenas uma memória rápida de uma brincadeira. O primeiro motor ciclo diesel foi inventado, não existia ainda o diesel de petróleo. Ele funcionou com um óleo vegetal de amendoim. Então, se a gente for olhar, ele começou a rodar com biodiesel. Ele não rodou com diesel de petróleo, porque o petróleo não tinha ainda sido ou descoberto ou preparado para ser um combustível. E o motor ciclo diesel nasceu antes. O diesel recebeu esse nome diesel em homenagem ao cara que inventou o motor, Rudolf Diesel. Mas aí quando a gente analisa o diesel do nosso dia a dia, primeiro, diesel de petróleo, eu aqueço ele numa fornalha, numa torre de destilação eu vou tirar do petróleo diversos combustíveis. Eu vou tirar o óleo combustível, que é aquele BPF, óleo pesado que tinha que ser aquecido, porque senão ele endurece, ele estratifica. O diesel, o querosene ou combustível de aviação, a gasolina ou a nafta, e o gás butano-propano, que é o gás de cozinha. Tudo isso vem do petróleo. E em subprodutos eu ainda tenho a matéria-prima para lubrificantes, para parafina e para o asfalto. Isso é petróleo. No Brasil, hoje, nós temos o S10, que é o amarelo claro, e o S500, que é vermelho. São os dois diesel que nós temos rodoviário, usado em caminhões, ônibus, máquinas. É o que nós temos hoje. Além disso, a gente tem o óleo marítimo, que ele recebe um corante no Nordeste para ficar violeta. E ambos, os dois diesel, S10 e S500, ambos têm 14% de biodiesel. Então, já respondi uma pergunta. Os dois têm biodiesel e os dois têm exatamente o mesmo teor de biodiesel e, em 99% dos casos, o mesmo biodiesel. Eu explico na frente por quê. Então, a diferença do S10 para o S500 é o teor de enxofre. S10 é sulfuro em química, 10 partes por milhão de enxofre, e o S500, 500 partes por milhão de enxofre. Um é vermelho simplesmente porque ele recebe um corante dentro para diferenciar um do outro. Porque o diesel, na coloração natural, seria aquele amarelo claro. Então, aqui o primeiro ponto. Os dois têm a mesmo percentual de biodiesel e se diferem no teor de enxofre que tem em cada um deles. Biodiesel. O Brasil tem a vantagem de ter uma cadeia produtiva de biodiesel muito extensa por todo o Brasil e de matérias-primas das mais diversificadas. Mamona, soja, girassol, algodão, girassol e sebo animal. Diversas matérias-primas. Normalmente, elas são comercializadas pelas regiões que elas se encontram, para não viajar demais. Então, se eu estiver perto de soja, eu vou ter mais biodiesel de soja. Se eu estiver perto de produtores de gado, por exemplo, a JBS, no interior de São Paulo, muito mais biodiesel de sebo animal. E assim ele vai sendo comercializado. O biodiesel representa diversas boas oportunidades, mas principalmente geração de empregos. Ele traz uma lubricidade muito maior ao diesel. Se nós não tivéssemos biodiesel, no momento em que a gente retira o enxofre do diesel, que é um processo chamado hidrodesulfurização, com hidrogênio, a gente altera a lubricidade do diesel. Quem traz a lubricidade de volta do diesel é o biodiesel. Sem o biodiesel, eu teria que colocar um aditivo para melhorar a lubricidade do diesel, senão ele iria desgastar as peças do motor, de todo o sistema de injeção. Aqui, não é ideia ler a tabela para vocês, mas aqui está uma das diferenças que a gente tem entre diesel e biodiesel. O que eu diria principalmente? Estabilidade oxidativa do diesel é alta, já no biodiesel ela é menor, porque ele carrega mais enxofre dentro da sua composição. O biodiesel ele tem uma lubricidade muito alta e o diesel S10 menor. O biodiesel ele é mais higroscópico, ou seja, a água que se forma no tanque ele vai absorver mais dessa água de condensação. O diesel absorve menos. Isso não quer dizer que ele não absorve água, ele absorve menos. Então, aqui só um comparativo entre a composição deles. Benefícios, de novo, do biodiesel.
Brasil. Nós somos hoje um dos maiores produtores de biodiesel do mundo. Nós vamos ter no Brasil, no interior do Paraná, a maior planta de biodiesel do mundo. E isso é muito importante, porque o Brasil pode começar a comercializar isso para outros países. Incentivos fiscais para promover biodiesel e impacto ambiental. Esse é o principal objetivo daquelas mudanças de motores e das mudanças dos combustíveis. É o impacto ambiental que isso vai trazer para o meio ambiente e para todo mundo. Nós acabamos de sair de uma pandemia, todo mundo usando máscara 24 horas por dia, não, mas quase o dia todo. Imagina se você estivesse em países cada vez mais poluídos, como já tem regiões da China, extremamente poluídas, em que se usa máscara o dia todo. Se a gente não cuidar do meio ambiente, a gente vai chegar nesse ponto de poluição extrema. Pode parecer, como as pessoas dizem, lendas urbanas, que isso é história para vender dinheiro. Não, se a gente não cuidar do meio ambiente, a gente vai ter esse problema. E uma das formas de cuidar é começar a retirar combustíveis fósseis, como gasolina e como o diesel de petróleo, e substituir ele por um combustível renovável, como etanol ou como o diesel. O biodiesel, perdão. Aqui, só para entender como é que esse combustível chega até a gente, e aí a gente começar a entender os problemas. Pela ANP, a gente tem ali atrás das cadeiras a refinaria, onde a gente produz diesel, e esse diesel vai para um tanque, numa base distribuidora, ou seja, a gente tem um tanque de S500 e um tanque de S10. Eu tenho os produtores de biodiesel, que esmagam o grão, fazem o óleo, e até aqui tudo bem, eu ainda fiz um óleo, que pode ser óleo de soja, para fazer batata frita. Uma parte disso vai ser feito ração para animais, ou alguma coisa vai ser produzir fertilizantes, isso com o mesmo biodiesel, a mesma matéria-prima que eu estou fazendo biodiesel. Eu já estou fazendo 3 negócios aqui. Eu criei óleo, eu fiz ração de animais e eu estou fazendo produção de fertilizantes. No produtor de biodiesel, eu vou receber álcool. E aí eu vou ter um processo que eu vou transformar o álcool no biodiesel. Então, quando fala assim, o óleo vegetal é igual a biodiesel, não. Óleo vegetal é óleo de soja. Ele vai passar por um processo junto com o álcool e vai se transformar num biodiesel. Esse é o processo de transformação de óleo vegetal em biodiesel. Esse biodiesel vai para um tanque de biodiesel na mesma base distribuidora. Quando eu faço a produção do biodiesel, eu ainda elimino a glicerina e os subprodutos. Essa glicerina e os subprodutos, se não forem retirados, causam problemas. Aí eu posso ter saturação precoce de filtro do caminhão da máquina. E aí, alguns anos atrás, a legislação se tornou extremamente exigente e começou a exigir que realmente seja eliminada na produção a glicerina. E alguns anos atrás isso não acontecia tão bem e a gente teve problemas. E isso já está resolvido hoje. Os produtores hoje de biodiesel têm selo de qualidade para evitar que esse tipo de problema ocorresse. Um outro ponto é que, por exemplo, eu não posso vender biodiesel puro para um posto, eu não posso vender biodiesel puro para um frotista. Eu tenho que passar pela cadeia de distribuição. E aí, o que acontece? Na base distribuidora, vai chegar o caminhão, aquele caminhão que vai entregar para o posto, aquele caminhão que vai entregar para o frotista, e neste caminhão é feita a mistura do S500 com biodiesel. No caminhão que faz a entrega é feita a mistura do S10 com biodiesel. Então, a mistura é feita no caminhão, na base distribuidora, e é dessa base distribuidora que eu vou fazer a entrega no mercado consumidor. O BX, que a gente fala, hoje é o atual B14, que já foi B10, que vai ser B15, em breve B20, e assim vai subir o teor. Então, BX é a quantidade de biodiesel que tem dentro do caminhão, que vai fazer a entrega e vai entregar nos postos e nas frotas. Essa é a cadeia que chega o combustível na ponta. Mudanças que foram acontecendo ao longo dos anos. Então, a gente teve novas resoluções da ANP. Essa aqui é a resolução do biodiesel, deixou o biodiesel de mais alta qualidade, para que ele não degrade, para que ele não gere problemas. Melhorou a estabilidade oxidativa dele, ponto de entupimento a frio. Já está se promovendo estudo para acabar com o S500. Minha opinião sincera, mais 1 ano e meio não tem mais S500, só S10. Exigências de que, e aqui um ponto importante, vai no posto que você abastece teu carro e pergunta para o frentista aqui, vem cá, quando é que limpou o tanque aqui atrás? Vai ser nunca, não sei, nunca vi. Vai numa base distribuidora de qualquer marca. Quando é que vocês limparam esses tanques que estoca S500 e S10? Quase nunca. Agora, a nova resolução da ANP, ela exige que eles limpem. Pelo menos 1 vez por ano. Por quê?
Porque se eu tenho um tanque de diesel, de gasolina, que ficou 10 anos sem ser limpo, e 10 anos, eu vou dizer para vocês, é o mais comum da gente ver, imagine a quanta borra e água não se acumulou lá no fundo. E o problema não é que o combustível degradou ali. O problema é que o combustível está sempre degradado no fundo, eu boto o combustível novo, eu não limpo o tanque, e eu vou jogando novo dentro do sujo. Agora a ANP vai exigir que eles limpem esses tanques periodicamente. Essa é a nova resolução da ANP, a 968, que corresponde à mistura do diesel com biodiesel, e que fala dessa limpeza obrigatória que eles têm que fazer. As emissões, não vou ler todos porque não é esse meu objetivo, mas esses são os gases e os materiais que a gente tem que combater para poder melhorar de novo o ar que a gente respira. E aí entra a evolução dos motores, e aí entra a evolução dos combustíveis para poder melhorar essa qualidade do ar que a gente respira. Essa sopa de letrinha, CO2, dióxido de carbono, mais carbono, dióxido de carbono, mais monóxido de carbono, mais água, tudo isso daqui é o que sai no escapamento de um veículo quando o combustível está degradado. O que é estar degradado? Ele está com água, ele está com material particulado, ele está com sedimentos. A combustão é imperfeita, que a gente fala. Você não queima o combustível da forma correta. E aí você vê, como a gente vê andando pelas estradas aí afora, aquela fumaceira saindo do caminhão, aquela fumaça branca ou fumaça preta, depende do que estiver saindo do escapamento. Só que quando eu tenho uma combustão perfeita, eu vou ter somente dióxido de carbono e água saindo do escapamento. Esse é o objetivo. Então, eu tenho que transformar uma combustão ruim numa boa combustão. E como é que funciona o motor ciclo diesel? Um carro, a gente tem uma vela que faz a faísca. Então, num carro, a gente tem uma combustão que é uma lei de física, é uma faísca e o combustível inflama. A gasolina, ela inflama, o etanol inflama, o diesel ele não inflama. Motor ciclo diesel é uma reação química. Eu tenho um combustível, que é o diesel, eu tenho um comburente, que é o ar, e eu vou ter uma energia gerada dos dois juntos. Essa energia, dentro da câmara de combustão, como é que funciona? Motor 4 tempos, eu vou ter o pistão que desce, eu entro o ar, quando ele vai começar a subir, eu fecho a admissão de ar, esse ar não tem para onde escapar, ele fica extremamente quente. Ele fica pressurizado lá dentro, as moléculas começam a se agitar e ele fica quente. Quando o pistão chega no topo, eu abro o bico injetor. O diesel, em contato com o ar extremamente quente, ele entra em combustão. Então, é uma combustão espontânea. Agora, você imagina se esse diesel que está entrando tem água, tem sedimentos, tem contaminantes. A reação química não vai ser perfeita. Por isso que, quando eu tenho um diesel contaminado, eu tenho perda de potência, eu tenho aumento de consumo, porque a combustão não é perfeita. Então, eu tenho que ter um combustível limpo. Eu tenho que ter um ar que entra limpo. Então, uma dica que eu já dou, para de limpar o filtro de ar com ar comprimido. Compra um filtro novo, troca o filtro de ar, porque se o ar que entrar é sujo, você vai ter problema. Os combustíveis degradam por quê? Porque eu tenho luz, calor e oxigênio em todos os ambientes. Luz, calor e oxigênio geram a degradação de tudo que a gente imagina. Do ser humano e do combustível. Do melhor vinho do mundo, da melhor cerveja do mundo, e até da água. Em contato com isso daqui, ela vai degradar. Quando eu tenho um contato desses elementos, calor, umidade, eu vou ter o quê? Eu vou começar a formar água. Processo natural de condensação. Calor, o ar esquenta, quando o ar resfria, forma-se água. E assim que se forma água dentro dos tanques. Então, assim, não é biodiesel que forma água, é um processo natural de condensação. O Brasil é um país quente, o Brasil é um país que tem muita umidade no dia a dia, e isso forma água dentro dos tanques. Além do que, o retorno de diesel quente dentro dos tanques de combustível também forma água por condensação. Eu vou explicar ali na frente um pouco como. Consequências principais que a gente tem nos motores. Problema em filtro, bomba e bico injetor. Contaminação do óleo lubrificante, porque um diesel mal queimado contamina o óleo lubrificante e o inverso também. Consumo de combustível. Emissão de poluentes, saturação dos filtros DPF ou dos filtros pós-tratamento, como tem muito. E o ruído, até o som do motor muda
quando a gente está consumindo um combustível degradado. E aqui alguns exemplos. Aqui são exemplos de contaminação microbiana. Isso é borra microbiana. O que é borra microbiana? É uma borra que se forma dentro do diesel quando tem presença de água. Se não tem água, você não tem esse problema. Se tem água, vai ter micro-organismos. Princípio do mosquito da dengue. Tem água, tem a larva. Dentro do diesel, se tiver água, eu vou formar micro-organismos. Esse micro-organismo se alimenta de tudo que você tiver dentro do diesel e do biodiesel. E aí forma o que a gente chama de borra microbiana. Esse é um dos problemas do Brasil. Mas eu diria que, por prática, isso aqui é 10% do problema. 90% do problema é borra oxidativa. É oxidação do diesel e oxidação do biodiesel. Os dois oxidam. Eles envelhecem. Eles rancificam. O biodiesel rancifica e o diesel oxida. E isso forma uma borra oxidativa. Então, ali à esquerda, são 2 fundos de tanque de caminhão separados com 3 meses. Tem 3 meses entre um tanque e o outro. E você vê já a formação da borra no fundo dele. Você vê que nesse vidro que está aqui, inclusive, a borra ela gruda no vidro, ela não sai mais. E isso acontece no tanque. E é isso que muitas vezes se solta e vai saturar o filtro injetor, ou vai se formar dentro do sistema de injeção, dentro de todo o circuito molhado, e vai te dar problemas de funcionamento. E aqui, por incrível que pareça, esse é um filtro diesel, não é um filtro de óleo motor. Isso é um filtro de caminhão que estava sendo trocado a cada 5.000 quilômetros. O problema não estava no filtro do caminhão, estava no tanque do cliente, que nunca era drenado. Tinha tanta borra e sujeira dentro, que toda vez que ele abastecia, o problema ia para o caminhão. Consequências. Bombas injetoras que ficam nesse estado. E aí a gente vê isso aqui, o pessoal fala assim, mas está formando um verniz. Isso aqui é a oxidação do combustível. Isso aqui é a polimerização do combustível, que é o que forma isso. Por que fala que forma um verniz? Porque gruda, porque tem a cor de verniz e é grudento, igual um verniz que não secou. E aí, para travar elemento de uma bomba injetor, isso aí é campeão. Para travar o bico injetor, isso é campeão, porque ele é tão grudento que o bico gruda, que o êmbolo da bomba, que o pistão da bomba, ele fica travado e não solta mais. E aí a gente vê o estado das coisas, né? Degradação diária. Por que o combustível degrada? Primeiro, imagine o tanque da máquina, tanque comboio, tanque do posto. Ele tem ar dentro, porque se sai o diesel, entra o ar. Ele tem calor, está no sol. Umidade, está normal, umidade dentro do ar, é o que a gente tem. Esses elementos juntos formam água. Água livre e água dispersa. A água livre ela vai no fundo do tanque, ela fica lá. Por que ela vai para o fundo do tanque? Porque a água é mais pesada que o diesel. 1 litro de água, 1 quilo, 1 litro de diesel, 860 gramas. Então, a água se forma no teto do tanque, que é onde se faz a condensação, pinga no diesel, uma parte fica no diesel, está lá misturada já, e a outra vai para o fundo. Quando ela vai para o fundo, é aí que forma a borra microbiana. A borra microbiana não se forma no diesel, se forma na interface água-diesel. Aí, se eu tenho água, eu tenho micro-organismos. Formei a água no topo do meu tanque, eu vou ter corrosão, é normal, ferrugem. Eu vou ter uma instabilidade oxidativa, porque se eu tenho água e eu tenho oxigênio, oxida, né? A palavra oxigênio, de oxidar, de oxigênio. E aí o diesel está não conforme, atrás das cadeiras ali, não conforme. O que isso quer dizer? Comprei um caminhão novo, deu problema na bomba injetora na garantia, o fabricante vai lá, ele olhou, não está conforme, garantia negada. Porque o teu diesel não estava conforme. Simplesmente, às vezes, de ver aquela borra dentro da bomba injetora, ele já fala assim, recusado por não conformidade do diesel. E aí quem vai ficar no prejuízo? Uma bomba de alta, sei lá, 40, 50 mil reais fácil, dependendo do equipamento. E aí por que fica não conforme? Porque a gente vê como é que o pessoal não sabe cuidar do combustível. Quando eu falei o combustível é um ativo, você tem que dedicar ao mesmo tempo a cuidar da máquina que você cuida do diesel, é evitar de fazer isso. Olha o estado desses tanques. Armazena o diesel em qualquer tipo de bombona. Gente, essas fotos a gente fez. Nós fizemos. Essa foto, inclusive, é no Rio Grande. Então, o problema é o combustível ou é eu não saber cuidar do combustível? Isso aqui eu tirei da foto no hotel que eu estava hospedado, em Vespasiano, Minas Gerais.
É uma empresa locadora de equipamento, esse aqui é o tanque de diesel dele. Isso aqui é um outro hotel que eu estava, quase não fico em hotel, tanque que alimenta um gerador. Sai daqui para o gerador. Sabe o que é isso aqui? É a saída do dreno. Ou seja, esse tanque tem um declive para o dreno. Só que o cara que instalou, colocou a saída do diesel para o gerador no dreno. O que acontece? Toda a água que se forma vem para cá. Uma vez por semana ele liga o gerador, o que vai para o gerador primeiro? Vai a água. É falta só de conhecimento, não é que o cara fez de propósito. Ninguém foi lá ensinar ele a fazer. E aí você vê o que sai nos tanques, a borra. É isso que a gente encontra no dia a dia dentro dos tanques quando não são cuidados. Falta de ações, né? Isso aqui normalmente é um vídeo, mas isso aqui é drenando um tanque. É o que sai do diesel. E sempre que nós vamos em clientes, com o time do Conar, em outros, a gente fala assim, você drena teu tanque? Dreno. Pô, vamos drenar agora? Não, mas eu drenei de manhã. Não, vamos de novo. Aí você vai lá, drena e o cara fica pálido, branco. Eu fico imaginando elas falando essas palavras técnicas aqui. Não sei como é que vocês fazem, mas parabéns. Então, aqui era Coca-Cola antes, né? Peraí, deixa eu voltar lá. Então, aqui a gente drenou Coca-Cola, aqui a gente drenou uma Fanta, e esse é o diesel que vai para a máquina. Por que ficou assim? Porque o cara nunca drenou. Gente, eu fui em uma empresa de transporte de ônibus, forte, grande, mais de 1000 ônibus. A gente teve que serrar o cadeado, porque ninguém sabia onde é que estava a chave do cadeado do dreno. E o operador, o chefe de manutenção, drenava regularmente. Não drenava. Então, isso é muito mais constante do que a gente imagina, e drenar isso aqui não te custa 1 centavo. É só abrir uma torneirinha, deixar sair a água, fecha a torneirinha. E eu falo, as empresas têm procedimento, mas não têm o processo. Está escrito que tem que drenar, mas ninguém executa. Então, não faz o recebimento do diesel, não olha o aspecto do diesel, não analisa a densidade do diesel e não drena tanques. Isso aqui, recebimento do diesel, é que chegou o caminhão lá da Ipiranga, você vai olhar como é que está o diesel. Você vai olhar o aspecto dele, que é só olhar se ele está transparente. Você vai olhar a densidade dele, que é botar um densímetro e um termômetro, e ver se ele está na densidade certa, ou seja, se ele já não está chegando com água. E você vai drenar teu tanque. Esses 3 primeiros, 10 minutos. A drenagem, 10 minutos entre chegar no tanque e ir embora. Não gastei 1 centavo aqui. Se eu fizer isso, eu já vou garantir de não ter muitos problemas e ainda não gastei 1 centavo. 3% de todo o diesel adquirido pode ser perdido por degradação por causa desses problemas aqui. Ou seja, eu comprei 100 litros de diesel, eu joguei 3 fora, porque eu não vou ter rendimento desse diesel. Porque eu deixei ele degradar, porque eu não quis fazer essas operações aqui. Eu não vendi nada. São coisas básicas. Outra coisa, soluções milagrosas que têm surgido no mercado. Agora todo mundo fala mal do biodiesel, fala mal disso e daquilo, e começa a surgir um monte de solução milagrosa no mercado. E aí a gente começa a receber relato do Gilles, eu usei tal produto e formou aquilo na boca do tanque. O que pode ser? Ou você pega composições de produtos que você olha o produto, é cancerígeno, é tóxico, ou um produto que era para ser um anticorrosivo, está a própria ficha dele escrito corrosivo. Existem produtos excelentes no mercado. Muitos produtos para tratar do diesel, muito bons. Mas a gente tem que ter cuidado e ler o documento desse produto antes. Não usar qualquer produto sem a gente saber o que a gente está colocando na mistura diesel. Então, isso é muito importante. Aquela foto nós recebemos de um cliente. Porque ele estava usando um produto e estava formando aquela reação ali, que na verdade é sódio que começa a se formar porque misturou produtos que não são compatíveis. Aqui é o exemplo que eu comentei, isso aqui é densímetro. Um kit densímetro termômetro aqui, uma proveta de 1 litro, não custa R$300 para receber o diesel. Quando você recebe o diesel e a densidade está fora, você escreve atrás da nota fiscal. Devolvido por densidade. Devolvido por aspecto. O caminhão tem que ir embora e te trazer uma outra carga de diesel.
é direito de vocês poder fazer isso. Nós temos clientes que nós treinamos a fazer isso, o cliente começou a devolver caminhão, porque o diesel chegava turvo, porque o diesel chegava fora de densidade. Então, isso é uma proteção que todo mundo tem no dia a dia. Aqui é a questão de drenar o tanque. Primeiro, o tanque tem que ter um declive para o lado do dreno. Às vezes a gente vai e o declive está para o lado errado. Às vezes não tem declive. Então, quando a gente vai fazer a drenagem, a gente abre essa torneirinha, esgota o excesso de água. Quando começou a sair diesel, parou, fechou. Quer poder drenar sem perder diesel? Compra uma bombona de 30 litros, meio transparente, deixa esgotar os 30 litros dentro, no dia seguinte você vai voltar, a água foi para o fundo. Pega o diesel, joga de volta no teu tanque, e a água você joga numa estação de tratamento. Quando é que eu dreno? Cada 3 dias. Se não é época muita chuva, uma vez por semana, mas não mais do que isso. Outra coisa sobre drenagem. Quem já viu o filtro separador? O famoso filtro Racor, que tem caminhão e máquina. Vamos lá. Quem conhece vai assim, quando é que você viu alguém abrir aquela torneirinha alguma vez? Se tem uma torneirinha na ponta do filtro separador, é para tirar o excesso de água que ele separou. Se você não abre, não adianta nada. Então, a gente tem que também fazer isso no dia a dia. Aqui algumas funções do diesel, só para relembrar, o diesel lubrifica o sistema de injeção, ele refrigera o sistema de injeção. Tá? Alguns problemas do diesel, quando ele está contaminado com água, com impurezas, partículas, ausência de oxigênio livre, isso são alguns dos problemas do combustível diesel. E aqui a gente fala de tratar o diesel, porque isso é algo que você pode fazer para reforçar o seu dia a dia. O que é tratar o diesel? É deixar o diesel mais resistente à oxidação. Eu não tenho como impedir que o diesel oxide. Eu posso eliminar a água e não ter contaminação microbiana, mas eu posso receber um diesel contaminado já. Então, às vezes, eu trato o diesel para evitar que ele degrade no dia a dia. Tratar o diesel é você poder ter produtos que dispersam a água, produtos que vão proteger contra a corrosão, que vai manter o diesel estável, que vai melhorar a combustão, ou seja, diversas funções protetivas do diesel, para proteger o diesel e para proteger o biodiesel. Mais do que isso, para proteger o motor, que ele funcione perfeitamente do jeito que ele foi concebido. Então, a gente tem que preservar a lubricidade, preservar o índice de cetano, manter a estabilidade oxidativa do combustível, eliminar micro-organismos. Eu só elimino micro-organismos se eu combater o micro-organismo. Uma vez que eu estou contaminado, é a mesma coisa que o corpo humano. Está com uma infecção, você só vai eliminar a infecção com antibiótico. Ela não vai passar sozinha. Você tem que eliminar a borra que se forma no tanque e em todo o circuito molhado. Todas as mangueiras por onde vai o combustível. Tem que eliminar aquilo que já se formou, que é a ação curativa que eu vou fazer. Aí nós temos o que o Conarin desenvolveu junto com a Actioy, que é o tratamento A550, o tratamento diesel, que é utilizado e recomendado por todos os participantes do conselho do Conarin, que é um produto já homologado por diversos fabricantes de máquinas, veículos e motores. Todos eles usam já na fabricação da máquina já usa, por exemplo, um caminhão Mercedes já sai de fábrica com o mesmo tratamento Conarin, uma máquina New Holland sai de fábrica com tratamento Conarin, um motor FPT é testado com motor com o mesmo tratamento A550 do Conarin. São marcas que já dizem assim, olha, eu tenho que proteger o diesel para que a máquina funcione bem, porque o diesel pode degradar no dia a dia. É um produto também estratégico de defesa, ou seja, o Exército Brasileiro utiliza ele no dia a dia para todas as viaturas do Exército Brasileiro, porque fica parado muito tempo. Né? Os geradores dos Sindactas, que temos Brasil afora, tratam o diesel, senão, se faltar energia, os Sindactas vão perder a noção dos aviões. Então, tratar o diesel para evitar esse problema. As funções principais de um produto A550 é ser antioxidante e biocida, anticorrosivo e agente de miscibilidade, porque eu preciso manter tudo que é combustível diferente, biodiesel de soja, sebo animal, girassol com diesel, então agente de miscibilidade mantém isso tudo unido e funcional. Detergente dispersante, porque eu preciso eliminar a borra que já se formou, perdão. E ações que a gente protege. Então, melhorar o ponto de entupimento a frio,
melhorar o ponto de névoa de fluidez, restaurar o cetano, e aqui a gente não faz milagre, no máximo tu vai subir 2, 3 pontos cetano. O que é o cetano? O cetano, quando o pistão sobe no topo dele, que eu abro o bico injetor, é o tempo entre injetar o diesel e ele entrar em combustão. Quanto maior esse tempo, mais eu queimo o combustível, mais eu vou evitar carbonização no bico injetor. Então, quanto maior o cetano, melhor. E eu vou melhorar a lubricidade e um agente de fumogenização, que é uma proteção que vai se fazer em todas as paredes e todo o circuito molhado, para você ter um efeito residual. Imagina assim, se eu tenho um filme lubrificante, uma fumogenização aqui, essa borra não estaria mais aderindo aqui. E da onde que vem a fumogenização? É uma invenção do Conar em Quat Oil? Não. Eu tenho isso em tubulação de água potável, eu tenho isso em lente de contato. Eu costumo falar que eu não invento nada, está tudo disponível no mercado, basta saber utilizar. A fumogenização é que evita que a borra depois se acumule de novo. Se a borra e a água não se acumulam, ela vai estar sempre em suspensão e ela vai ser puxada e eliminada na combustão, porque é assim que a água some. É assim que a borra vai sumir, ela vai ser eliminada no escapamento, não tem mágica. Quando alguém te disser assim, eu faço sumir a água, você dá o prêmio Nobel para o cara, porque ela tem que sair no escapamento. As formas de aplicação são das mais diversas, mas a gente tem 2 recomendações específicas que o Conaren faz. A primeira é a aplicação das máquinas ou dos veículos a cada 250 horas ou 60 mil quilômetros. Ou seja, não é uma aplicação toda vez que eu abasteço. O Conaren recomenda a cada 250 horas em máquinas e a cada 60 mil quilômetros em veículos, caminhões e ônibus. A forma de aplicação, ela tem um processo específico, não vou me ater nele, até porque essa apresentação pode ser disponibilizada para qualquer um de vocês, sem problema nenhum. Mas é muito importante seguir o passo a passo. E a segunda recomendação do Conaren é a limpeza química do tanque. Porque se eu trato a máquina e eu trato o posto, eu continuo contaminando na cadeia. Então eu trato as máquinas numa dosagem e eu faço uma limpeza do tanque do meu posto uma vez por ano. E acabou. Imagina que você faz 60 mil quilômetros no caminhão cada 6 meses. Você vai aplicar no caminhão 2 vezes por ano e no posto 1 vez por ano. Acabou. Ah, mas eu abasteço todo dia. Não tem problema, porque a fumogenização te permite manter uma proteção residual. Isso se torna muito mais econômico dentro do sistema de operação. Você coincide isso com o dia que você vai trocar o óleo. A manutenção do meu caminhão a cada 250 horas. Vai lá, perdão, da máquina a cada 250 horas. Troca filtro, troca óleo, aplica o tratamento a 550. Roteiro ideal que eu falo para quem quer saber o que fazer no dia a dia. Quem é dono de frota ou quem mexe com frota sabe os problemas que a pessoa tem. O diesel não está legal? Está trocando muito filtro? Tem problema em bomba injetora? Está perdendo potência? Primeira coisa, aplica as boas práticas que eu falei. Drena tanque, recebe o diesel, veja aspecto, veja a densidade. E aqui tu não gastou nenhum centavo. Nada. 80% dos teus problemas se resolvem aqui. Você quer ir além? Você tem uma operação complicada, tua máquina, teu trator está no meio da fazenda sempre, é uma mineradora, é uma terraplanagem, é uma britagem, perdão. Você pode tratar o diesel para deixar ele mais reforçado. É uma opção. Então, você descobriu o problema, aplicou as boas práticas, tratou o diesel. Com isso, o teu combustível está dentro das especificações que se exige. Você não vai ter mais problema de quebra de bomba, de filtro. Aí a gente faz o que junto com o Conaren? Liga para a retífica do Conaren que te atende, para o teu parceiro local, e fala assim, eu quero fazer análise do meu diesel periodicamente. Vai uma equipe da Act Oil, vai pegar uma amostra do diesel e vai analisar se esse diesel continua ok, para te dar tranquilidade e segurança que está funcionando. E aí o que acontece? Diesel tratado, motor protegido. Diesel bom não quebra bomba injetora. Tem 2 especialistas aqui que devem ter 40 anos, os 2 juntos, 100 anos de sistema de injeção. Diesel bom não quebra bomba. Diesel bom não dá problema de bico. Diesel bom não quebra bomba. Não aumenta consumo e não satura filtros. Isso é certo. E aí, respondendo aquilo do início, lembra? Biodiesel causa borra? Não, quem causa borra é a contaminação microbiana e a oxidação.
Diesel gera água? Não, a água é a condensação que gera. Só no Brasil tem biodiesel? Muitos países do mundo têm biodiesel, alguns menos. Alguns têm menos biodiesel na mistura por uma questão de produção. A França parou em 7% porque ela não vai produzir colza suficiente para alimento e para biodiesel. Então ela parou no 7%, porque ela não consegue produzir mais. Diesel S500 não tem biodiesel? Os dois têm. Por que no país, a Europa usa até B7? Acabei de falar, por limitação de produção. Não é por problema técnico. Se os caras pudessem estar com 15 hoje, eles estariam com 15. É verdade que há problemas no uso de biodiesel nos motores? Não, não tem problema com teor maior. Isso é mito. Inclusive, eu tenho cliente na França que usa B100 e está super feliz com B100. 100% biodiesel em máquinas, numa cimenteira, máquina Caterpillar, rodando com B100, sem ter feito nenhuma adaptação no sistema de injeção e nenhuma adaptação em filtro. Rodando com B100 normal. Mas ele segue as boas práticas de cuidado do B100 dele. Ninguém usa biodiesel no mundo, isso também é uma baita mentira. Muitos países estão usando muito biodiesel, inclusive com teores maiores do que a gente. Acho que a Indonésia está quase em 40%. Biodiesel é o mesmo que óleo vegetal? Eu falei que não. Para o óleo vegetal passar a ser biodiesel, ele passa por um processo para ele poder ser um biodiesel. Oh, meu Deus. É culpa do biodiesel a formação de resíduos? Não. Os resíduos se formam pela degradação dos combustíveis em geral, diesel ou biodiesel. Os postos estão sofrendo com formação de borra no fundo dos seus tanques. Os postos não limpam seus tanques com frequência. Faça um teste. Vai abastecer o teu carro e pergunta para o frentista. Você viu quando é que limpou o posto aqui, o tanque a última vez? Eu fiz a enquete, a gente vê que não fazem. É verdade que o biodiesel não funciona no frio? Essa é uma outra. Sim, ele gela. Como o biodiesel também gela, como a água gela. Mas isso não tem como evitar. Para isso, existem aditivos melhoradores de ponto de entupimento a frio. Para isso, no Brasil, pela ANP, nós temos o diesel de inverno. Por isso, na Europa, nós temos diesel de inverno que vai até menos 23 graus. Mas isso não tem o que fazer. Biodiesel, diesel dá o mesmo problema. Ele gela, ele vai com frio, a água, qualquer coisa vai congelar. Biodiesel de sebo animal sofre mais do que o biodiesel de soja, isso é um fato também, porque é uma matéria-prima diferente. Quem nunca fez a costela agora, de repente, na Páscoa, fez uma bela costela, um churrasco, foi lá assistir o jogo do Corinthians, que ganhou, foi lá ver a tábua de madeira, o que tinha? Estava aquele sebo branco em cima. Estava frio? Não, mas a gordura gela, é normal, natural, não tem o que fazer quanto a isso. Mas existem aditivos para melhorar o ponto de entupimento a frio. E se a gente olhar, isso também não é um absurdo de caro. Mas eu digo, já existia isso antes do próprio biodiesel. Do ponto de vista qualidade, não estamos prontos para B15 ou B20. Também é um mito. Já existe máquinas hoje no Brasil, fabricadas aqui, que o fabricante já diz, ó, pode rodar com B20. Já pronto, que não quer nem testar. Pode rodar do jeito que ela está, ela funciona bem com B20. E assim vai em diante. Aqui são alguns pontos interessantes para vocês, que no dia a dia com o Conari a gente faz bastante. Tem universidade corporativa que tem todas essas informações e muito mais. A gente acompanha as frotas para poder ensinar tudo isso em loco para vocês, se precisar. Então, aqui são bastante coisas que a gente faz no dia a dia junto com o Conari para mostrar como melhorar a performance dos equipamentos apenas cuidando do combustível, seja gasolina, etanol, diesel, biodiesel. Temos um aplicativo de acompanhamento de frotas também, seja troca de óleo, seja aplicação do A550, seja troca de palheta, pressão de pneu. Tudo isso está à disposição também. Mais uma vez, tudo é gratuito. E a mais última iniciativa, Conari, Senai e ActOil, desenvolvemos um curso de boas práticas, junto com o Senai São Paulo, faltou colocar SP aqui do lado, desculpa, mas é um curso de boas práticas de conservação do sistema de alimentação de combustível para motores a combustão. Esse curso foi lançado há uma semana atrás, especificamente até na véspera do Automec, para a gente poder falar dele aqui. Foi feito a 6 mãos, e esse curso tem, acho que são 12 videoaulas, todas falando sobre combustíveis. Então, etanol, gasolina, GNV, diesel, biodiesel, tudo o que eu falei aqui, mas muito mais detalhado, elaborado. Inclusive, fala de sistemas de pós-combustão, SCR, EGR. Vale a pena.
Também é um curso gratuito e o QR Code dá até o link já direto para o curso do Senai São Paulo. E era isso, né? Como todo mundo sempre deixa uma fase, como o rapaz deixou antes ali, eu também deixei. A minha é um pouco mais antiga, mas eu acho que o que se promove em eventos como esse é que a gente está sempre aprendendo em conjunto, na reciprocidade de quem está vendo, quem está falando, para que a gente possa estar sempre levando conhecimento para todos que estão no mercado no dia a dia. E aqui os meus contatos, caso queiram receber essa apresentação via e-mail, via WhatsApp, eu fico à disposição de todos vocês. Muito obrigado pela presença e tenham uma ótima Automec para vocês.